Olá e seja muito bem-vinda ao 12º vídeo da série sobre o editor de textos Vim. Hoje a gente vai começar a conversar um pouco sobre o copiar e colar dentro do editor Vim, beleza? Mas, para conseguir falar sobre esse assunto de uma forma mais correta e entender direito o que está acontecendo por baixo dos panos, é importante que a gente comece a entender o conceito de registros dentro do Vim, beleza? Então, nesse vídeo a gente vai falar mais sobre registros do que propriamente dito copiar e colar, mas a gente vai aprender também a copiar e colar, beleza? Bom, então, antes de entrar nesse tema exatamente, eu queria abrir aqui um programa qualquer aqui, no caso o Firefox, mas podia ser qualquer programa, no meu sistema operacional. Eu vou copiar um texto qualquer aqui, beleza? Então, a forma que a gente está acostumado aí, né? Apertar o botão direito, copiar, ou o famoso Ctrl C. Eu posso vir aqui, em qualquer lugar do meu sistema operacional, e dar um Ctrl V. E o texto vai ser colado. Claro, né? Todo mundo sabe fazer isso. Mas o que está acontecendo aqui? Quando eu copio o conteúdo, Ctrl C, venho aqui com o botão direito do mouse, esse texto ele tem que ser armazenado em algum lugar, certo? Não fica perdido no espaço. Ele está sendo armazenado pelo sistema operacional em algum lugar. Normalmente a gente chama esse lugar de clipboard. Sistemas operacionais vão chamar isso de clipboard. Beleza? Bom, esse conteúdo fica armazenado lá e eu posso vir aqui, colar várias vezes se eu quiser, e ele fica armazenado lá até que eu selecione um outro texto qualquer e sobrescreva. Dou um Ctrl C aqui, estou sobrescrevendo aquele conteúdo anterior. Agora, se eu tentar dar um Ctrl V, ele vai colar um novo conteúdo, certo? Então, normalmente, a gente está trabalhando com um texto só sendo armazenado no clipboard. Dou Ctrl C, Ctrl V e quando eu dou Ctrl C de novo, aquele conteúdo é perdido. Bom, vamos aqui para o Vim. Vou abrir aqui a minha shell, editar um texto qualquer. Vou só entrar aqui no modo Command Mode, e vou dar um set number, só para mostrar aqui o número das linhas, fica mais fácil. Bom, vamos supor que eu quero copiar um texto qualquer aqui, tá? Eu quero copiar o Computer Science. Como é que eu faço para copiar? Primeiro, eu vou selecionar esse texto. Como é que eu faço para selecionar o texto? Eu pressiono o V minúsculo. A gente já viu na última aula, certo? Então pressiono o V minúsculo e aí eu posso caminhar pelo meu texto. Pressionei aqui duas vezes o E para selecionar o texto que eu queria. Com o texto selecionado, como é que eu faço agora para copiar? Ctrl C? Não é Ctrl C não. Talvez seja... É muito comum as pessoas tentarem fazer Ctrl C, Ctrl V no Vim e ficar meio perdido. No Vim, não é Ctrl C, Ctrl V. É uma outra forma que a gente faz para copiar e colar o texto, tá? Bom, como é que a gente faz então? Como eu falei, o Vim tem os tais registros. E é lá que a gente vai copiar o texto. A gente não vai jogar o texto para o clipboard, que nem a gente fazia nos outros programas aqui. A gente vai copiar para um registro. Isso talvez seja um pouco confuso no começo, mas tem uma série de vantagens que eu vou tentar mostrar um pouquinho aqui nesse vídeo. Bom, então a gente já sabe que a gente precisa copiar esse texto para um registro. Como é que eu faço isso? Primeiro, eu tenho que acessar o registro. Depois eu falo qual a operação que eu quero fazer com ele. Para acessar um registro, é fácil. Primeiro eu pressiono o aspas e aqui embaixo de mim vai aparecer uma aspas, indicando que o Vim está esperando agora, o Vim entendeu que eu quero acessar um registro e ele está esperando que eu entre o nome do registro que eu quero acessar. O que é o nome do registro? Pode ser basicamente qualquer caractere do seu teclado. Qualquer caractere é um registro válido. E é um caractere só, tá? Não é uma palavra, não é nada disso. É só o nome do registro é formado por um caractere do seu teclado. No meu caso aqui, eu vou usar o caractere R, só para testar mesmo, tá? Então, eu apertei o aspas e agora eu pressiono o R e aparece aqui embaixo, no canto inferior direito, que o registro R foi acessado pelo Vim. Estou acessando o registro R, estou com ele aqui na minha mão. O que eu tenho que fazer agora? Tenho que pegar esse conteúdo que eu estou selecionado e jogar para dentro dele. Como é que eu faço isso? No Vim, a gente não usa o termo copiar. É utilizado um outro termo que é o yank. Yank com Y, tá? O que significa esse yank? Eu joguei aqui no dicionário para tentar entender o que significava essa palavra, porque eu confesso, não sabia. Mas yank, pelo que eu entendi, é alguma coisa tipo puxar com força. Quando você puxa com muita força alguma coisa, quando você está arrancando alguma coisa, você está fazendo um yank. Então,
No caso, a gente quer puxar esse conteúdo aí, Computer Science, e jogar para dentro do registro R. Como é que eu faço esse Yankee? Eu já estou aqui com o registro R selecionado, e eu pressiono o Y para indicar que o conteúdo que eu estava selecionado, eu quero jogar para dentro do registro R. Quando eu pressiono o Y, o texto que estava selecionado deixa de estar selecionado, meu cursor ali volta para o normal, ele sai do modo visual, volta para o modo normal, e agora eu tenho esse conteúdo dentro do meu registro R. Como é que eu posso verificar se de fato copiou para o registro R ou não? Eu posso entrar aqui no modo Command, e executar um comando que é o registers, beleza? O que esse comando vai fazer? Ele vai listar para mim todos os registros que tem aqui no meu Vim. Se você rodar esse comando no seu Vim, provavelmente vai ter um monte de registro aí. Não se assusta não, é porque o Vim, conforme você vai utilizando, ele vai populando alguns registros, ele vai ser populado automaticamente pelo Vim. Então, vários registros vão ser populados automaticamente. Eu vou falar mais um pouco sobre isso em outros vídeos, não é muito o foco hoje. O foco hoje é mais entender o conceito de registro e copiar e colar utilizando eles. Então, se a gente olhar aqui, o conteúdo que eu copiei, ele copiou para 2 registros. Olha que interessante. Na verdade, ele ficou com esse registro aspas, aspas, que a gente vai conversar daqui a pouquinho, e ele copiou para o aspas R, o registro R. Então, outra forma de eu confirmar isso, que às vezes quando tem muitos registros fica um pouco mais fácil, é 2 pontos, registers e espaço e o nome do registro que eu quero consultar. No meu caso, R. Se eu fizer isso, ele vai mostrar só o registro R. E está lá com o conteúdo que eu queria. Eu fiz o Yankee. Beleza? Então eu tenho lá o conteúdo que eu queria no registro R. Como é que eu faço para colar esse conteúdo? Eu vou aqui para o final do texto, fica mais fácil, entrar no modo de inserção. Mas eu tenho que estar no modo normal, tá? Estou aqui no modo normal, voltei para o modo normal. E como é que eu faço para colar? Primeiro, eu tenho que acessar novamente aquele registro R. Como é que eu faço para acessar o registro? Aspas, seguido do nome do registro, que é o R, no nosso caso. Bom, acessei o registro. Apareceu aqui embaixo para mim, no canto direito, que eu estou com o registro na minha mão. Qual a operação que eu quero fazer com esse registro? Agora, eu quero colar. Quero fazer um paste. Então, no Vim, a gente usa esses 2 termos. Yankee, para copiar, e o paste, para colar. Então, o Yankee, eu pego o conteúdo e jogo para dentro de um registro, e o paste, eu pego o conteúdo do registro e colo no meu buffer aqui, no meu arquivo, no meu texto. Então, se eu pressionar o P agora, vai colar o conteúdo do R. E claro, eu posso fazer essa operação quantas vezes eu quiser. Tem que estar sempre no modo normal, pressiono aspas R e o P, e colei o conteúdo. O que é legal desse negócio de ter vários registros? É bacana isso porque eu posso, por exemplo, chegar aqui e eu quero copiar também a palavra Extreme Programming, ou melhor, o texto Extreme Programming, beleza? Posso fazer a mesma coisa. V para entrar no modo visual, E para selecionar o texto, e quero fazer um Yankee. Mas para onde eu quero fazer o Yankee? Eu quero fazer o Yankee dessa vez para um outro registro. Eu quero fazer para o registro T, por exemplo. Então, como é que eu faço para acessar um registro? Aspas, e o nome do registro, que no caso vai ser T. Então aparece aqui embaixo para mim, aspas T, indicando que eu estou com o registro T na minha mão, selecionado, e eu quero fazer um Yankee, quero copiar esse texto para ele. Então, Y. Agora, se eu for lá nos registers e listar todos os meus registros, eu vou ver aqui que no registro R eu tenho Computer Science, e no registro T eu tenho Extreme Programming. Então eu posso fazer isso com vários e vários registros que eu quiser. Então se eu for aqui embaixo agora e acessar o registro R e fizer um paste, eu tenho Computer Science. E se eu fizer a mesma coisa, só que com o registro T, eu tenho o Extreme Programming. Então eu consigo colar esses 2 textos em qualquer momento que eu quiser. Enquanto eles estiverem lá nos meus registros, enquanto eu não souber escrever eles vão estar lá para mim disponíveis. Se eu fizer a mesma operação de novo, com outro texto, e armazenar, fazer um Yankee para cima do R ou para cima do T, obviamente eu vou substituir esse conteúdo. Mas até lá, eles vão estar disponíveis para mim. Beleza? Então a gente já sabe aí como copiar e colar de uma forma ainda um pouco difícil, não tão legal no Vim, mas a gente já sabe. Então agora eu vou mostrar uma forma um pouco mais fácil de fazer isso, beleza? Por exemplo, vamos supor que eu quero
selecionar o texto Electrical Engineering, beleza? Vamos lá, pressiono o V, seleciono o texto que eu quero, e até agora a gente estava entrando primeiro no registro e depois fazendo o Yankee para copiar o texto para o registro que eu especifiquei, certo? Mas, olha só que legal, no Vim, com o texto selecionado, eu não preciso especificar um registro se eu não quiser. Eu posso simplesmente pressionar Y e esse conteúdo foi copiado. Mas ele foi copiado para onde? Ele tem que ter sido copiado para um registro, certo? Para que registro que ele foi copiado? Então, eu tinha selecionado Electrical Engineering. Vamos tentar descobrir onde ele foi parar. Então, vou pressionar aqui os 2 pontos para entrar no modo de comando. Vou digitar Registers e vamos dar uma olhada ali. Olha só que interessante. Ele foi parar em 2 registros. No registro com o nome 0, que a gente não vai conversar nesse vídeo. Vou falar sobre ele em outro momento. E ele foi para um outro registro que tem um nome estranho aqui, olha. É interessante. Aspas, aspas. O que é esse registro aspas, aspas? Esse é um registro bem especial no Vim, que a gente chama de Unnamed Register, ou registro sem nome, ou registro padrão, alguma coisa assim. Mas o nome oficial é Unnamed Register. Bom, o que é esse cara? Ele é um registro que é utilizado por padrão pelo Vim. Então, quando eu faço um Yankee ou faço um Paste, eu posso opcionalmente falar qual registro que eu quero fazer, que eu quero operar. Que era o que a gente estava fazendo antes, né, com R, com T. Mas eu não sou obrigado a fazer isso. Se eu não passar nenhum parâmetro, o Vim vai assumir que eu estou usando o Unnamed Register. Então, se eu for aqui para o final do texto e fizer a mesma coisa com o P, como é que a gente estava usando o P até agora? A gente fazia lá aspas R, P, aspas T, P, né? Para acessar o registro e depois colar o conteúdo. Mas se eu só pressionar o P direto, o que vai acontecer? Ele vai colar o conteúdo do Unnamed Register. Beleza? Muita gente sabe fazer o Y e o P e só isso. Não sabe que existe esse Unnamed Parameter, Unnamed Register, não sabe o que está acontecendo por baixo dos panos, mas eu queria explicar para vocês isso. Por isso que eu falei que é importante entender os registros para conseguir entender direitinho o que está acontecendo quando a gente copia e cola um texto no Vim, beleza? Tem outras coisas que a gente ainda vai conversar nos outros vídeos, mas esse é o básico de registros no Vim. Mas tem outras coisinhas aqui que eu queria mostrar para vocês. Bom, a gente já sabe copiar e colar para um registro específico, a gente sabe copiar e colar para o Unnamed Register. Mas antes de pular para o próximo tema, eu queria provar para você que o Unnamed Register é o tal do aspas, aspas. Porque se eu pressionar o P, eu estou colando aqui o conteúdo dele. Mas tem outra forma de colar esse conteúdo. Qual seria? Eu posso acessar esse Unnamed Parameter, Unnamed Register. Estou confundindo as palavras aqui. Se eu pressionar aspas, eu vou avisar o Vim que eu quero acessar um registro, certo? Qual que é o nome do Unnamed Register? É aspas. Então, se eu pressionar aspas de novo, 2 aspas, aparece aqui no meu canto direito que eu estou acessando o Unnamed Parameter, o aspas, aspas. E eu posso pressionar P. Então, na verdade, o comando P é só um atalho para abre aspas, e P. Aspas 2 vezes, P. Certo? É só um atalho para acessar o Unnamed Register. E o Y é a mesma coisa. Posso também, se eu quiser copiar algum texto para o Unnamed Register, eu posso pressionar Y ou posso acessar o aspas, aspas e o Y. São só pressionar diretamente o P, diretamente o Y, são só realmente atalhos. Tá? Bom, existe um outro atalho que eu vou mostrar aqui para vocês também, que é bem útil. Vamos supor que eu quero copiar essa linha inteira, tá? Ou melhor, a linha de cima aqui. E mais spare time, lá, 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 lá. Quero copiar essa linha toda. Como é que eu faço? Eu posso entrar aqui no modo visual com Shift V, que a gente aprendeu na aula passada, e pressionar o Y. Feito isso, eu copiei esse conteúdo. A gente pode ver aqui. Se eu for em Registers e pedir o conteúdo do Unnamed Register, que é o aspas, vai aparecer aqui o conteúdo que eu acabei de copiar. Acabei de fazer o Yankee, certo? Mas existe uma outra forma de fazer isso, que é o YY. Se eu pressionar YY, ele vai pegar todo o conteúdo da linha onde eu estou o cursor, e o cursor pode estar em qualquer lugar da linha, tá? Então, vou pegar essa outra linha aqui. Dei um YY,
E se a gente for no Registers e acessar aqui o registro do Unnamed, a gente vai ver que ele copiou a linha toda aqui. E eu posso colar, né? Claro, posso entrar aqui no final, pressionar o P e vai colar a linha toda aqui para mim. Certo? E tem uma outra forma aqui. Você lembra aquele vídeo de motion count, né? Contagem de movimento e tal? Bom, a gente tinha aprendido naquele vídeo que a gente pode colocar um número na frente de alguns comandos no Vim, certo? E esse é um caso que eu posso também utilizar um número na frente. Então, vamos supor que eu quero copiar essas duas linhas, tá? A linha 4 e a linha 5. Uma forma seria entrar no modo visual, ir para a linha de baixo e pressionar o Y. Então, copiei essas duas linhas para o Unnamed Register. E outra forma seria pressionar o 2YY. Aí ele copiou essas duas linhas lá para o Unnamed Register. Pode confirmar aqui, vou para o final do texto, pressionar o P para colar o conteúdo do registro sem nome e colou lá as duas linhas para mim. Então, agora você já sabe não só copiar e colar um texto no Vim, como copiar e colar de uma forma relativamente eficiente e está entendendo o que está acontecendo por baixo dos panos, que é bem importante também, né? Bom, tem outras coisas aí em relação a copiar e colar que eu queria conversar com vocês, mas eu acho que esse vídeo já está ficando um pouco extenso, já tem bastante informação aí para você processar, já tem bastante coisa para você brincar, para você descobrir aí no seu editor. Então, eu vou ficar por aqui e em outro vídeo eu abordo mais algumas coisas, mais algumas nuances, mais algumas coisas bem interessantes em relação a copiar e colar dentro do editor Vim. Beleza? Então, por enquanto é só e até o próximo vídeo.